Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Volume 3, trecho 24, 3 de janeiro de 1900. A paz. Continuo a ver-me toda cheia de misérias. E não só isso, mas também inquieta. Parece-me que todo o meu interior foi posto em armas pela perda de Jesus. Estava pensando entre mim que meus grandes pecados tinham me merecido que meu adorável Jesus me tivesse deixado, e por isso não o veria mais. É o que eu entendi do que foi falado, né? Que Luísa não sente essa paz que hoje sentimos. Até o que já foi falado, né? Ela viveu toda essa situação para que nós hoje não passássemos por isso. Né? Então ela sofreu toda essa pena, né, da privação, para que hoje não vivêssemos isso. E até as pessoas que não buscam uma espiritualidade, né, que não está nem aí, né, elas ficam em paz, né, com o pecado delas. Né, não ficam apavoradas por ter, igual a Luísa está aqui. Né, Luísa deu a Deus esse contentamento, essa reparação, de modo que, de forma lamentável, né, as pessoas deturpam a misericórdia de Deus, né? Acreditando firmemente que, no fim das contas, Deus é amor, é misericórdia, não preciso fazer nada e vamos todos para o céu. Mas isso é uma atitude extremamente errônea, né, e ignorante, né, porque, como é dito em outro trecho também, dos roubos que se faz a Deus. Né? Então, enfim, ela vai dizer: "Oh, que morte cruel é este pensamento para mim, e mais, pensamento mais impiedoso que qualquer morte, não ver mais Jesus, não ouvir mais a suavidade de sua voz, perder aquele do qual depende minha vida e do qual me vem tudo bem, né? Aquele do qual depende minha vida e do qual me vem tudo bem. Como poder viver sem ele?" Porque, igual é falado, ele repousa nela. Ela é a única criatura na face da terra, ali naquele momento, né, que correspondia a ele, que dava a plena atenção a ele, e por isso ele era todo também para ela. Mas, né, como foi dita, a impressão que se dá é que Jesus fechou esse entendimento, né, da mente dela, justamente para ela viver essa situação de reparação, né, de sofrer aqui ó, a pena dos condenados praticamente, né, a pena das almas do purgatório e também dos condenados, né, uma situação, uma condição de inferno, porque o que é, né, a privação de Jesus, senão o próprio inferno, está no inferno, tá? Como poderia viver sem ele? Ah, se eu perder Jesus, para mim tudo acabou. Com estes pensamentos sentia uma agonia de morte, todo o meu interior transtornado, porque amava a Jesus e ele, num lampejo de luz, manifestou-se à minha alma dizendo-me: paz, paz, não queiras perturbar-te. Assim como uma flor odorosa perfuma o lugar onde se põe, assim a paz enche de Deus a alma que a possui. Eu até lembrei do meu pai que tem uma planta no quintal lá, chamada Dama da Noite, né? Chega à noite, ela exala um perfume que é impossível, né? Quem passa ali na proximidade não sentir, né? E quem conhece, né? Claro, já já se define logo, né? Tem uma Dama da Noite aqui por perto, né? Assim é o que Jesus está dizendo. Assim a paz enche de Deus a alma que a possui. Então, se eu fico perturbado, eu, né, me dispersei de Deus, né? Eu esqueci
das verdades divinas, eu me voltei a mim mesmo, né, então não perturbar-se, mas conservar a paz, apesar de, né, independente do que seja. E da mesma forma também eu continuar no meu ofício, assim como Luísa que perturbava, que se perturbava, ficava inquieta, sofria, né, as agonias da morte, mas não saía do seu posto, né, não se voltava para si, isso aqui não. Ela questionava, né, muitas vezes questionava se era esse o estado que ela deveria estar, né, se perguntando para as almas do purgatório, enfim, mas não saía dali, né, não saía da obediência, né, então está à disposição de Jesus, apesar de, e no caso hoje, né, fazer, cumprir o nosso ofício, o que nos foi pedido pela divina vontade, apesar de, né, sem atraso, sem lamento, sem, como foi dito, não há tristeza, infelicidade na divina vontade. A tristeza que há, a infelicidade que vem a sofrer, é por decorrência da sua própria vontade, né? Os diálogos que possa vir a ter com ela e ouvir as sugestões dela. Mas a divina vontade, muito pelo contrário, né? É após vencer as suas resistências, sofrer o que tem de sofrer, né? A renunciar à sua vontade, mas não ficar triste pela renúncia, mas pelo contrário, mas feliz pelo o triunfo do divino, né, na sua vida. O reino da divina vontade se estendendo na sua alma, né, e isso tem que promover à criatura uma grande felicidade, né, e não uma tristeza, né, diante do que perdeu, da renúncia que fez, né. Precisa ser e estar, ficar inundada dessa paz, né, inundada do amor de Deus. E Jesus, e como relâmpago se foi. Ó Senhor, quão bom és com esta pecadora. E em confiança de ti, e em confiança te digo também, como és impertinente, pois nada menos devo perder-te a ti. E nem sequer queres que me perturbe ou me inquiete. E se o faço, fazes-me entender que eu mesmo afasto-me de ti, porque com a paz me encho de Deus, e com a minha inquietação me encho de tentações diabólicas. De fato, né, Deus é imutável. É a criatura, na sua vontade humana, que, né, dando ouvidos e vida a ela, se afasta de Deus. Porque com a vontade humana vem a culpa, né, a perturbação, a quietação, né, o ouvir a si mesmo. O que ela diz, né, me encho de tentações diabólicas. Porque desacredita, né, da presença de Deus, da verdade. Ela continua, meu doce Jesus, quanta paciência se necessita contigo, porque qualquer coisa que me aconteça, nem sequer posso me inquietar, nem me perturbar, senão que queres que esteja em perfeita calma e paz. A integridade, né, para com o seguimento a Ele. E se servir das situações para unir-se mais ainda a Ele, e não o contrário, né, não ceder às nossas resistências, a fim de alimentar essa vontade humana que nos quer tirar de Deus, né, que nos quer afastar dele, com as sugestões que a divina vontade não existe, não é para mim, não, eu não devo estar aqui, eu devo ir fazer outra coisa. Olha os outros canais cheios de gente, todo mundo rezando, vivendo essas situações, né, de, de, de oração e milagres e curas, buscando, né, aqui. Aí que tá, né, a busca de curas, de milagres. Então, às custas de receber algo de Deus, e a divina vontade nos chama a nos esvaziar para nos dar a Ele,
a gente se dar a Ele. Quanta dificuldade a criatura encontra para desapegar de si mesma, né, por decorrência do quão apegada a ela, às coisas, aos bens, ao material, ao sensitivo, ao humano, ela é, né, o quanto a vida dela está encerrada nisso, fixada nisso, engessada nessa realidade, né, e o livro do céu vem, né, a abrir essas portas, né, da nossa alma, com total consciência e liberdade da própria criatura, né. Ó meu doce Jesus, quanta paciência se necessita contigo, porque qualquer coisa que me aconteça, nem sequer posso me inquietar, nem me perturbar, senão que queres que esteja em perfeita calma e paz, né. Como já foi dito, né, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né, mas falar, né, ficar recitando versículos de jaculatória é muito mais prático, pois eu não tenho que ficar, né, com o pensamento fixo ali, eu não fico, até se fica, né, distraindo com tantas coisas, fica focado em si mesmo, né, na própria dificuldade, na enfermidade, na situação, né, pela qual está rezando. E é aí que está, né, a vida na divina vontade. Jesus nos quer com atos verdadeiros e concretos, né, confirmando a nossa adesão ao seu divino querer. Portanto, diante das situações que ele nos traz, permanecermos em paz, né, sem inquietar o nosso coração, né, mas apesar do que seja, buscar sempre nele, né, aqui ó, o conhecimento, o esclarecimento, né, não é aqui, não há no sentido de discordância, né, de oposição à vontade divina, mas aqui no sentido como Nossa Senhora disse, né, como se dará isso, né, como Nossa Senhora disse ao anjo, como se dará isso. Então, como o Zacarias, né, que duvidou, né, perguntou como se dará isso no sentido de dúvida, porque a esposa já era de idade, ele também, enfim, né, não é com esse sentimento de dúvida, de insegurança, mas com o desejo de conhecer, de conhecimento, de adquirir o conhecimento, de modo a fazermos juntos o ato com Jesus. E tendo de mãos dadas a Ele, né, estando de mãos dadas a Ele, tendo, repousando em nossa alma, com a conservação da paz, né? Ainda que externamente o mundo esteja acabando, né? Esteja tudo perdido, não tenha mais o que fazer. Exatamente, quando não tiver mais o que fazer, que todos os apoios humanos estiverem, né, calcado aos pés, aí sim se cederá ao divino querer, à divina vontade, reconhecerá a Deus. Isso para muitos é impossível, mas diante dos que estão a buscar o conhecimento da divina vontade, né, é até uma ocasião para acelerar o processo. E diante disso, essa consciência, essa docilidade, a fim de que, como é dito, né, o que se faz em um ano, a alma na divina vontade se faz em um mês, por conta da resignação, da adesão, né, do esvaziamento, né, conservar a paz, o não confrontar, mas com plena consciência e conhecimento, a aderir, né, à verdade, ao propósito divino. Volume 3, trecho 25, 5 de janeiro de 1900. Efeitos do pecado e da confissão. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me a sair de mim, senti-me a sair de mim mesma e encontrei o meu adorável Jesus. Mas como me via cheia de pecados diante de sua presença, em meu íntimo sentia um forte desejo de me confessar com Nosso Senhor.
Por isso, me dirigindo a ele, comecei a dizer minhas culpas, e Jesus me escutava. Quando terminei de falar, dirigindo-se a mim com um rosto cheio de tristeza, me disse: Minha filha, o pecado, se é grave, é um braço venenoso e mortífero à alma, e não só a ela, mas também a todas as virtudes que se encontram na alma. Se é venial, é um abraço que fere, que torna a alma muito débil e enferma, e junto com ela adoecem as virtudes que tinha adquirido, né? O sentimento aqui, né, de que voltou-se à estaca zero, por própria culpa, né? Por ter se dirigido, né, a si mesmo, ao homem velho, às paixões, aos vícios, né? Ter abandonado Jesus, né? Em ter escolhido outra coisa, ter escolhido a própria vontade. Que a arma mortal é o pecado. Só o pecado pode ferir e matar a alma, ou seja, a própria pessoa, né? Aqui, ó, a vontade humana da pessoa. Não tem demônio, é a própria pessoa na liberdade dela. Nada mais pode danificá-la, nada mais a torna ignominiosa, odiosa diante de mim, senão só o pecado, né? Que perde, tira toda a imagem e semelhança, né, para com Deus, e adquire a imagem e semelhança do opositor. Enquanto dizia isto, eu compreendia a feiura do pecado e sentia tal pena que nem sequer sei explicá-la. E Jesus, vendo-me toda compenetrada, levantou a sua mão direita abençoada e pronunciou as palavras da absolvição. Depois acrescentou: Assim como o pecado fere e dá morte à alma, assim o sacramento da confissão dá a vida e a cura das feridas, e restitui o vigor às virtudes, e isto mais ou menos, segundo as disposições da alma. Assim opera a virtude do sacramento, podendo então essa alma, essa criatura, voltar do sacramento ainda pior conforme a, as suas disposições, né? Então, antes da absolvição é preciso um, uma profunda contrição, um arrependimento verdadeiro, um propósito firme, a fim de que colha os frutos, né, deste sacramento e tenha aqui, né, assim como o pecado fere e dá morte à alma, assim o sacramento da confissão dá a vida e a cura das feridas e restitui o vigor das virtudes. Devolve, né? Devolve a vida da graça, conforme aqui restitui o vigor das virtudes, e isto mais ou menos, segundo as disposições da alma. Assim opera a virtude do sacramento. Tá? Então, não está fechado a ninguém, né, o acesso a Deus, a não ser ela mesma que se fecha a Ele. E aí a gente ouve, né, os relatos, os vídeos a respeito do inferno, do purgatório, fica horrorizado. Mas o horror maior deve de ser, né, aqui, a rejeição da criatura, né, para com Deus. Né? Ela dizer com propriedade, né? Não dizer, né, com os lábios, mas com as suas atitudes. Ela viver nessa atitude com grande propriedade, liberdade de consciência. Não servirei. Né? Eu não quero. Né? Não venha a ser na minha vida um estraga prazer. Estou muito bem, né, trilhando o meu próprio caminho. Como eu li num comentário de um vídeo, né, que eu não preciso de igreja, não preciso de religião, basta que eu trabalhe, seja honesto, né, faça caridade, dou de comer aos pobres. Então é lamentável, né, não contar com Deus, achar que pode se virar sozinho.
E tantos outros, né, que apoia nos bens que tem, no dinheiro, no conhecimento, na influência que se tem, apoia nisso, né, faz dessas coisas os seus deuses. E outro, né, não tendo onde apoiar, né, vive em cima do muro, vive na mornidão, né, vive fazendo o mínimo, o básico, e ainda assim com como se diz, reclamando, né, com má vontade, né, e por isso não colhe os frutos, não recebe os frutos, né, dessa vida, nem dos sacramentos, nem, né, fica à beira do caminho, né. Parece-me que a minha alma recebia nova vida. Depois que Jesus me deu a absolvição, não sentia mais aquele incômodo de antes, né, preencheu o vazio. A paz foi restabelecida, né, a paz reinou. Jesus se pôs no centro, ali com o sentimento dela, com a adesão dela, né. Seja sempre glorificado o Senhor e sempre lhe seja dadas as graças, né. Bendito seja Deus pelos sacramentos, né. Bendito seja Deus pela a disposição, né, a busca contínua, né, de Deus pelas almas incansavelmente, né, até o último instante. Mas diante disso, prover a Deus que a criatura não desperdice, né, não despreze, não jogue fora, mas que corresponda, buscando encontrá-lo enquanto ele se deixa encontrar. Que às vezes eu mesmo escuto dizer que, eu não tenho jeito mesmo, não tem jeito, eu vou curtir a vida. E esse curtir é cair no pecado, né, é ir dar morte à alma, né, as virtudes que tivessem adquirido até então, né, vai se ferir com a morte, né, desacreditando, né, abandonando, perdendo a esperança. Só que, como foi dito, né, no congresso, Deus assim até o permite, né, a fim de que estando lá, né, nesse lixão, nesse cemitério, né, possa dispor a alma, né, para uma experiência com Deus e acolher a misericórdia de Deus, né, se deixar envolver pela misericórdia dele, né, receber aqui ó, o batismo da cruz, né, Deus chama e quer a todos, como foi dito, né, ainda que sub, né, sob, como diz, sem desenvolvimento esperado, anãs, né, até defeituosas, mas que o conheçam e o aceite, né, como o único Senhor e Salvador, né, para a glória da sua divina misericórdia. Mas diante desses conhecimentos, trabalharmos com ele, a fim de que, ao menos estes que conhecem tais verdades, cheguem à plena estatura da idade de Cristo, né? Sejam, de fato, esses outros Cristos, né? E cresçam gole a gole, né? Nesses conhecimentos, nessas verdades, e a viva com propriedade, não querendo nada para si, mas tudo para ele e para a salvação, para a conversão, né, para a santificação, né, dos povos, para a vinda desse reino, né, o triunfo do seu divino querer. Que não busque seguir, né, apenas pela misericórdia, mas aqui alcancemos essas verdades e a ponhamos em prática, né, ao ponto de reconhecer que este caminho será mais árduo, mais exigente, né, exigindo um despojamento total de nós mesmos. Justamente por isso, porque não seremos nós, não são nossos méritos, mas os méritos de Cristo, Cristo a viver em nós.
né, adentrarmos no ato único de Deus, né, a não nos enxergar, não nos ver mais, mas ver apenas o enfim do mar, né, da divina vontade, divino querer, e não apenas ignorando o nosso eu que não cessa de falar, mas se servir dele para nos afirmarmos ainda mais na divina vontade, né? Ou seja, isso que está me propondo, isso que está me sugerindo, pode ser, né? Talvez tenha até uma aparência de bom, mas sei quem tu és, né? Sei quem tu és. Busca sua própria satisfação. Eu não quero para mim, eu não quero me dar, eu não quero fazer para mim, por mim, mas eu quero por Deus, né? Quero me dar a Ele, a fim de que Ele tenha, né, a total liberdade em minha alma para trazer as situações que assim Ele quiser, e tendo em mim a confiança, né, que precisa ter, que espera ter, a fim de que possa então trazer até mim, né, a situação que for, e ter ele então a absoluta certeza, porque a minha vontade fundida à dele quer a mesma coisa, e assim ele possa trazer o que quiser e eu possa reparar, né, pelos meus irmãos, que foi a condição que ele próprio viveu, né? Sofreu tudo, teve de sofrer, sofreu tudo ali. No momento da divina vontade, o deixou, o Pai o deixou para que ele desse continuidade ao trabalho, à missão, e a fim de que assim ele pudesse, né, finalmente morrer, sabendo que o Pai não abandonava, porque ele era o próprio Deus, mas sofreu essa dor que a humanidade sofre a romper por definitivo com Deus. Tomou sobre si as nossas culpas a fim de reparar ao Pai, dar a satisfação, o pagamento, a justiça divina. Quer ele agora outros que façam com ele esse trabalho, porque esse sacrifício dele perdurará até, né, a consumação dos tempos. Se contínuas são as ofensas, contínuos devem ser os atos de reparação, né? Trabalharmos com ele a fim de que ele possa descansar, assim como o Pai pôde descansar nele. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.